Mudamos a imagem, tá? Ok. E aí, galera, melhorou a imagem agora? Ficou boa? O som tá legal? Amém, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmã Janaína, família, Jaqueline. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos agora começar o nosso discipulado desta quinta-feira. Nós vamos compartilhar aqui um livro de Apocalipse. Mas antes de nós iniciarmos o discipulado, vamos orar a Deus, pedir a Deus que venha nos abençoar. Se o som ficar ruim aí, eu peço que você me dê o retorno, tá? Para que eu possa aqui estar ajustando a minha voz ou também o som aqui da própria, do som aqui da música, ok? Então vamos orar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos esse momento que agora vamos ter o estudo da tua palavra, esse discipulado online. Que o Senhor esteja conosco, que esteja com o teu filho, com a tua filha que nos assiste agora, Senhor. Abençoa esta casa onde a tua palavra está chegando agora, Deus. Abençoa, meu Pai querido, esse chefe de família, abençoa a esposa, os filhos, essa família reunida nessa noite, Senhor, em torno da tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada lar que se abre agora para a tua palavra. Deus, abençoe todos os pastores e pastoras que estão agora transmitindo também a tua palavra através da internet, através das redes sociais. Deus, que nesta noite o Senhor venha falar poderosamente ao coração de milhares e milhares de pessoas neste mundo, Senhor. E que nesta noite, Deus, nós cremos que há de haver salvação de vidas, Pai. Que a tua palavra possa trazer instrução a cada pessoa que estará ouvindo, não só através do Facebook dessa igreja Metodista em Vista Alegre, mas em cada canal, Senhor, que está sendo agora usado como instrumento de propagação da tua palavra. Faz chegar a tua palavra ao coração daquele que ainda não teve oportunidade de conhecer a ti. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz mais uma vez. Você que está chegando agora, tá? Nós vamos começar o nosso estudo sobre Apocalipse. Vamos falar sobre as bem-aventuranças de Apocalipse, tá? E quando a gente fala em Apocalipse, irmãos, algumas pessoas elas se assustam muito, porque o livro de Apocalipse é um livro que tem muitas imagens, né? Tem uma linguagem difícil de entender, é um pouco assustador, né? O que a gente lê em Apocalipse, fala do juízo, fala de condenação. Mas olha, eu vou dizer já de antemão para você que crê em Deus, para você que tem fé em Jesus, para você que tem comunhão com Deus, você não tem que temer ou se assustar com o livro de Apocalipse. Você tem que somente confiar em Deus, porque Apocalipse fala de juízo, fala de julgamento, mas fala de promessa. Promessa para todo aquele que crê. E hoje nós vamos falar sobre 7 bem-aventuranças que nós temos em Apocalipse. Sabemos que número 7 indica a perfeição, e além da perfeição, o número 7 está presente em outros pontos de Apocalipse. Depois eu vou preparar um estudo para vocês, só mostrando, né, o número 7 em Apocalipse, aonde o número 7 aparece para vocês. Mas vamos falar de 7 bem-aventuranças, tem as 7 igrejas da Ásia, então o 7 ele é muito forte em Apocalipse, porque aponta para a perfeição de Deus. Aliás, eu quero dividir com você uma coisa muito interessante. As pessoas falam 666, número da besta, 666, todo mundo sabe. Mas assim, o 666, que é o 36, eu acho que eu já compartilhei com você na igreja, é a ausência total de perfeição. É a besta que nunca vai chegar a ser perfeito. E aí nós temos 36.
Porque nós temos os 6, 6 aponta para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A besta não vai ser perfeita como o Pai é, perfeita como o Filho é, perfeito como o Espírito é. Então 666 é a ausência total de perfeição. A besta nunca vai conseguir chegar à perfeição. E a gente sabe que o diabo, inimigo de nossas almas, ele tenta imitar as coisas de Deus. Ele tenta copiar as coisas de Deus, mas ele nunca vai ser perfeito, nunca vai agir como o Pai age, como o Filho age, como o Espírito age. Bom, então vamos a Apocalipse. Você já deve saber que quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos, por ocasião da perseguição romana. E João foi o único apóstolo que morreu por idade. Ele não morreu por causa do martírio, ele morreu por questão de velhice. E ele esteve ali exilado na ilha de Patmos, de onde escreveu as revelações de Apocalipse. Agora é interessante, vamos pegar a Bíblia, Apocalipse 1, versículo 1. Primeiro texto que vamos ler agora é Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. O primeiro texto que vamos ler vai nos dar um entendimento do que João quer descrever no decorrer do livro de Apocalipse, tá? Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse. Veja bem, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, aos que em breve, coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, texto de Apocalipse 1, abertura do livro de Apocalipse, João está dizendo, revelação de Jesus. Aí nós vamos na Bíblia, nós vamos andar bastante na Bíblia hoje, viu? Você vai pegar na Bíblia um texto muito interessante, que vamos ler rapidamente nesse primeiro momento aqui nosso, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 27, Mateus 11, 27. E aí o que nós vamos ter em Mateus 11, 27? Eu vou tentar aqui, falando com vocês, e vou tentar postar aqui também no Face aqui, os textos bíblicos, tá? Eu vou soltando aqui para vocês, para a gente poder ir aí interagindo com vocês, tá? Deixa eu preparar aqui a página, que eu vou soltando os textos bíblicos aqui na página aqui do Face, mas vai procurando aí Mateus, capítulo de número 11, versículo 27. Nós lemos Apocalipse 1, e ali fala o seguinte, revelação que o Senhor Jesus deu a João. A gente pergunta o seguinte, mas Jesus sabia de tantas as coisas, de muitas coisas, sim. Em Mateus, estou digitando aqui para você, vai sair aí na página nossa, Mateus capítulo 11, versículo de número 27. Opa! Então, já vai sair daqui a pouco para você aí, tá? Se eu achar que vai demorar muito esse método, eu vou falando aqui e você vai anotando aí, depois eu faço um resumão e posto no Face, tá? Mas eu quero chamar a atenção de Mateus 11, 27. Jesus disse, todas as coisas me foram reveladas pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Por outro lado, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, todas as coisas me foram reveladas pelo meu Pai. Aí tem uma passagem bíblica que o Senhor fala assim, que não compete, sabermos tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então tem coisas que só Deus sabe. Mas em se tratando de Apocalipse, Deus revelou para Jesus Cristo tudo que vai acontecer. Então o que nós vamos falar aqui, vamos estudar aqui, é aquilo que Jesus, sendo orientado por Deus, com a visão de Deus, ele traz para João, compartilha com João, e João compartilha com a igreja, tá? É isso que acontece. E aí, o que vamos falar agora é a primeira bem-aventurança, que está em Apocalipse capítulo 1, novamente, Apocalipse 1, 3.
O tema, você que está chegando aqui agora, estamos falando da bem-aventurança de Apocalipse. Eu quero mostrar para você o quanto você é bem-aventurado, o quanto você é feliz, segundo Apocalipse, segundo a orientação de Apocalipse. Apocalipse tem promessa de bem-aventurança, de feliz, aqueles que seguem determinadas orientações que vamos falar aqui nessa noite. Primeira bem-aventurança, Apocalipse 1, versículo 1, diz assim: feliz o leitor, Apocalipse 1, versículo 3, Apocalipse 1, 3, feliz o leitor, os ouvintes das palavras dessa profecia, se observarem, olha o texto, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 3. Então, a Bíblia fala que feliz é a pessoa que lê, que ouve as palavras com a profecia, a Bíblia, a revelação de Apocalipse, e observa o que nela está escrito. Então, a bem-aventurança, no capítulo 1, versículo 3, primeira bem-aventurança, guarde aí. Feliz é o cara, é a pessoa que ouve a palavra de Deus, ouve, tá? Mas esse ouvir não é um ouvir por ouvir, é um ouvir com interesse, de entender. E ao entender, praticar. Então, por isso Apocalipse ele vai chamar muita atenção nas cartas às 7 igrejas da Ásia, com uma frase muito forte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, há um chamado para ouvir a palavra de Deus, há um chamado para poder dar atenção ao que as Sagradas Escrituras estão dizendo, a profecia da Bíblia. E é o ouvir e entender. E prova que você ouve e entende é que você passa adiante. Você pratica e passa adiante aquelas verdades ouvidas. Não fica só com você. Então, o Apocalipse é muito forte nessa questão. Então, a palavra de Deus, quando é levada a sério na vida daquele que ouve, acolhe, porque tem gente que ouve a Bíblia, ouve por ouvir, não é verdade? Ouve a Bíblia, mas entra aqui e sai aqui. Apocalipse está falando que feliz é aquele que a Bíblia entra aqui e ele absorve a palavra e pratica essa palavra. A bem-aventurança é para essa pessoa, tá? Que a gente sabe que tem muitas pessoas que absorvem textos apenas de interesse dela. Por exemplo, quando a pessoa lê a Bíblia apenas focando nas promessas. Mas a gente está vendo aqui que aqui é uma promessa. Apocalipse 1,3 é promessa. Que feliz, que bem-aventurado é essa pessoa que ouve e que entende a palavra. Então, o cara que não está lendo a Bíblia, aliás, que não lê a Bíblia, ou que não ouve a palavra de Deus, ele não vai ser feliz. Apocalipse diz que triste é essa pessoa que não lê e nem ouve a palavra. Então, na visão de Apocalipse, é tristeza para essa pessoa. Então, guardar, o sentido de guardar Apocalipse aqui, é no sentido de proteger. Aí nós vamos agora em Apocalipse, abra a Bíblia, Apocalipse 3, 11. Então veja, o livro de Apocalipse, a gente não consegue fechar só ali naquele versículo. Ele faz uma ligação com outros textos, às vezes do mesmo livro de Apocalipse, ou também até com outros textos sagrados, como por exemplo, em Mateus 24, alguns textos de Tessalonicenses, algumas cartas de Paulo. Mas leia agora a sua Bíblia em Apocalipse 3, 11. Primeira bem-aventurança, eu já falei, 1:3, Apocalipse 1:3. Agora eu quero que você leia comigo. Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem. Olha o que o texto fala em Apocalipse. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que temos que guardar é a palavra.
Então, para que não tire de você a coroa, ou seja, a salvação, a coroa aponta para a salvação, para o galardão, para a vida eterna. Então, para você não perder a coroa, que é o prêmio, Apocalipse trabalha muito com prêmio, com galardão, você tem que guardar a palavra. Então, aquele que ouve, aquele que lê, aquele que ouve, é aquele que guarda. Então, prova de que eu tenho lido e que eu tenho ouvido é que eu tenho guardado essa palavra. Então a palavra ela tem que ser lida, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser guardada em nosso coração. E aí seremos bem-aventurados se assim nós procedermos. Agora, interessante, que eu quero chamar a atenção sua também, é que essa primeira das 7 bem-aventuranças que se acha em Apocalipse, né? Que são concedidas àqueles que leem, àqueles que ouvem, àqueles que obedecem, ou que guardam, tá? Foi escrita no contexto, amados, em que muitas pessoas também não sabiam ler. Voltamos aí de novo. Hoje, nós temos aí, meu querido irmão, minha querida irmã, muitas pessoas que têm acesso à Bíblia, muitas pessoas cultas, muitas pessoas que são excelentes aí para explicar a Bíblia. Então a gente vê que a pessoa só não quer aprender a Bíblia por incredulidade ou por má vontade mesmo, por não crer. Porque hoje nós temos uma facilidade muito grande de ter acesso à Bíblia, tá? Mas mesmo assim, o problema que Apocalipse na época de João encontrou, ele encontra hoje. A dificuldade das pessoas em ouvir a palavra de Deus. Ainda isso é muito forte em muitas culturas, países, né, famílias e etc. Então, bem-aventurado o que ouve, porque este que ouve é aquele que ouve de maneira atenta, interessada e aplica. Naquela época, pessoas não sabiam ler, já falei isso, mas elas tinham interesse por ouvir. Por isso a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque eu não sei ler, mas eu ouço. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá? E aí uma coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção também aqui, em livro de Apocalipse, guarda as coisas que nela está escrito. O sentido de guardar, de cumprir, obedecer e observar. Eu leio a Bíblia, mas eu estou observando, estou cumprindo o que nela está escrito. Então o Apocalipse, ele cobra de nós o cumprimento da palavra. Tem muita gente que vai na igreja, ouve Deus falar, ouve a pregação do pastor, até lê a Bíblia, mas não pratica, irmãos, não pratica. Então o Apocalipse está dizendo o seguinte: as pessoas que leem, ouvem, né? As pessoas que falam também, que anunciam a palavra, né? Para essas pessoas também é importante elas falarem e viver aquilo que falam, aquele que ensina, aquele que prega, tá? Então está no mesmo grupo. Essas pessoas, Apocalipse cobra dela o quê? Cobra obediência e observação. Eu ouvi uma vez alguém dizer o seguinte: eu não vou ler a Bíblia não, porque o dia que eu ler a Bíblia, eu vou deixar de fazer muitas coisas que eu faço. Então a pessoa, ela deixa de ler a Bíblia, ela não lê a Bíblia, por quê? Porque ela sabe que a Bíblia vai exigir dela mudança, ela não quer mudar, ela não quer deixar bebida, ela não quer deixar a vida, né, de pecado, ela não quer mudança de caráter. Então ela prefere o quê? Não ler a Bíblia, não ouvir, porque aí o que vai acontecer? A Deus vai cobrar dela. Tem muita gente que pensa de maneira errada, dessa forma, né? De maneira equivocada. Então assim, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que observa, tá? Aquilo que está escrito, aquele que cumpre. E aí vem a última parte: porque o fim está próximo. O fim está próximo, tá? Eu vou falar bastante sobre esse fim que está próximo e tal, mas vamos fazer o seguinte: vamos abrir a Bíblia, um texto que vai nos acompanhar bastante aqui, é o texto de 2 Pedro capítulo 3. Nós vamos acompanhar muito esse texto, 2 Pedro 3. Querido, o povo precisa de Bíblia.
tá? Nós precisamos ler Bíblia. Então, se você está no Face, ligado conosco aí, você quer Bíblia, aqui tem Bíblia. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra. Então, 2 Pedro, abre a tua Bíblia em 2 Pedro, não sai não, fica ligado aí no Facebook. Não corre não, não corre da palavra, amém? Fica conectado aí. 2 Pedro, capítulo 3, olha o que o texto vai dizer para nós. Procurei na sua Bíblia aí, eu vou procurar na minha. Isso. Tá procurando aí, já achou? 2 Pedro 3. Segunda Pedro 3, alguns estudiosos falam que havia o Apocalipse de Pedro. Pedro escreveu uma versão de Apocalipse, só que não entrou nos livros, né, que compõem o cânon bíblico, tá? E Pedro, nesse texto, ele vai ser um pouquinho escatológico. Escatologia que fala a respeito das últimas coisas. Em 2 Pedro, capítulo 3, ele vai nos falar o seguinte, versículo de número 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão os escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí versículo 5, porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. 2 Pedro, tá? Capítulo 3, olha o versículo 6, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Agora, o versículo que segue, 7. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para logo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julguem demorado. Então tem gente que fala assim, Jesus está voltando, a primeira bem-aventurança fala que o fim está próximo. Aí você fala, poxa pastor, eu cresci ouvindo meu pai falar, minha mãe falar, o pastor pregar, e até hoje Jesus não voltou. Querido, ainda que pareça demorado, mas o fim está próximo. Tá? Não sabemos o dia nem a hora, eu vou entrar nesse tópico lá na frente, mas eu estou de antemão já falando para você que muitas pessoas, por achar que Jesus não está voltando, por achar que Jesus não vai vir por esse tempo, aliás, não sabemos o dia, a hora, a época, né, o horário, ninguém sabe. Mas por essa razão, muitas pessoas acham que a vinda de Jesus está tardando e aí não cumpre a palavra, não vive a palavra, né? Estão deixando de lado a palavra de Deus. Elas querem viver a palavra de Deus. Você sabe aquela pessoa que deixa tudo para o segundo tempo, os últimos segundos do segundo tempo, lá para 45 minutos, terminando já o segundo tempo? É esse tipo de pessoa que deixa tudo para depois. E aí nós temos aí na Bíblia a parábola, né, das 10 virgens, daquelas prudentes, das nécias, que umas foram e outras ficaram. Então não deixa para depois. Então quando ele fala bem-aventurado, é aquele que guarda, aquele que ouve, aquele que entende, aquele que lê, aquele que pratica. Quando ele fala isso, ele está falando de uma pessoa que vive ativamente a palavra. Não está dizendo para aquela pessoa que vai deixar para depois, mas alguém que já ouvindo a palavra, reteu no seu coração e pratica essa palavra na sua vida, tá? Aí nós vamos para a segunda bem-aventurança. A primeira bem-aventurança, ouvir a palavra, entender, né, discernir, guardar, praticar. Bem-aventurada a pessoa que faz isso. A segunda bem-aventurança está em Apocalipse 14, 13. Não sai não, fica ligado aí. Apocalipse 14, 13. Apocalipse
14, versículo 13. Pode ir lá na sua Bíblia, procura aí, Toninho, procura aí meus irmãos, Eliane, Denise. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Tá? Obrigado por vocês estarem participando desse importante estudo, né? A gente tem vivido tempo aí onde as pessoas têm muito crente que na verdade está afastado, né, do culto por causa da pandemia, mas afastou de vez de Deus e da palavra, né? Não lê a palavra, não ora, não busca Deus, né? Então tá aí, né? Tirou férias para Deus, aproveitou a pandemia para tirar férias para Deus. Então não deixe que isso aconteça com vocês, viu, meus queridos? Vocês que me ouvem aí. Então vamos lá. Então ouvi uma voz do céu dizendo o seguinte: bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. É a segunda bem-aventurança. Sim, diz o Espírito, porque descansam das suas fadigas, pois as suas obras acompanham. A segunda bem-aventurança, nós vamos ter aqui alguns temas muito importantes para nós, e até para os dias que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da morte. Feliz aqueles que morrem no Senhor. Para o cristão que teme a Deus, que anda com Jesus, a morte não é algo desesperador, não é uma tragédia. A morte é vista como bênção. Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança se limita a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E quer dizer o seguinte, que a nossa esperança vai além dessa vida, tá? Portanto, o cristão não deve temer a morte, ele confia em Deus. E aí vamos ler a Bíblia. Segunda bem-aventurança. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 8. Eu disse que nós vamos ler bastante a Bíblia, né? Romanos 14, 8. Em Romanos 14, 8, tá? Vou aguardar você procurar o texto bíblico. Vai nos falar algo muito interessante. Achou aí? Diz assim: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ou seja, a nossa vida é de Deus, na vida ou na morte. Então, nós somos do Senhor. Quer com vida ou após a morte, após a vida, nós pertencemos a Deus, tá? Então, qual é o grande medo da humanidade? A morte. Porque essa pandemia do Covid-19 assusta muitas pessoas por conta da morte. A gente vê a estatística, todo dia tem a estatística na televisão de quantos morreram por causa da pandemia. Você já parou para pensar quantas pessoas já morreram de câncer? A televisão parou de dar essa notícia, não fala mais do câncer, não fala de outras enfermidades que já matou a humanidade. Câncer, certo tipo de câncer está no estado avançado e as pessoas acabam ficando desenganadas, e Jesus vai lá e cura. Quantas pessoas já foram curadas de câncer, de enfermidades ditas pelos médicos como sendo não tendo cura, não tem jeito? E Jesus pode curar também, amado, as pessoas do Covid-19, ele pode curar. O nosso Jesus cura. A gente precisa dar também ibope para Jesus, tá? Que Jesus levou sobre si nossas dores, enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, ele pode curar, ele pode nos livrar. Temos que falar mais de Jesus nesse tempo de pânico e desespero. O que acontece é que as pessoas estão falando muito da questão do Covid-19. Por quê? Porque é algo que está assim, acontecendo e está ceifando muitas vidas. Pastor, isso é Apocalipse? É Apocalipse, está lá em Apocalipse. Apocalipse está se cumprindo ao longo da história. Desde quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele vem se cumprindo, tá? Há grupos de estudiosos que dizem que Apocalipse está se cumprindo em cada era. E nós estamos lá, conforme Apocalipse capítulo 6, lá no versículo 4, né? No quarto cavaleiro, que é a questão da peste. Então, a gente, da praga, da epidemia. Então, isso está acontecendo em Apocalipse, tá? Mas o cristão, estou fazendo aí um parênteses, abrindo esse parênteses para falar sobre isso, por quê? Porque o cristão, ele tem que entender que a vida dele está na mão de Deus. Ele precisa confiar em Jesus dessa forma, tá? Porque a morte, ela vem para todos, mesmo para aqueles que menos
para que eles serão arrebatados. Então, a morte é consequência do pecado em Adão. Todo mundo sabe disso pela lição de escola dominical. Porém, o cristão não vai passar pela segunda morte, que é um dos temas da bem-aventurança, tá? E Romanos 8,36, apóstolo Paulo fala uma coisa muito legal para nós, uma coisa muito importante, tá? Para não temermos a própria morte. Ele diz em Romanos 8,36, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. A Bíblia fala que todos os dias fomos entregues à morte. Então, todos os dias estamos sujeitos à morte, todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para matadouro. Romanos 8, versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem mesmo potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí nós lemos então aqui que bem-aventurado, livro de Apocalipse 14:13, aqueles que morrem no Senhor. Então a primeira parte eu já expliquei. Por que nós morremos, por que nós somos felizes? Porque nós temos a nossa fé em Jesus. Feliz aquele que morre em Cristo. Agora, para quem não está em Jesus, tem que pensar. Se a pessoa vier a falecer, vier a morrer, ela tem certeza da vida eterna? Então, feliz aquele que morre em Jesus. Agora, a segunda parte dessa bem-aventurança diz o seguinte, porque descansam das suas fadigas. Há uma outra tradução para esse texto, porque descansam das suas obras. E aí nós queremos falar também na questão das obras, trazer um pequeno, abrir um parênteses aí para falar das obras, tá? As nossas obras nos acompanham. Aqui fala fadigas, mas a tradução que nós temos aqui no grego abre também para obras, que descansam das suas obras. Aí você me pergunta, pastor, mas Deus conhece as minhas obras? Conhece as nossas obras, as obras que fazemos, tá? Esse texto é importante porque às vezes algumas pessoas, em alguns contextos religiosos, eles argumentam de que depois que a pessoa morre, a pessoa ela tem contato com as pessoas que estão vivas, né? E Apocalipse fala que ela descansa das suas obras, ela não faz mais obra nenhuma, tá? Nenhum contato há com aqueles que estão entre os vivos, ok? Então, Apocalipse 2:19, quando Jesus fala para a igreja em Tiatira, a primeira coisa que ele diz é: eu conheço as tuas obras. Então Deus conhece as nossas obras, tá? E aí vou entrar num ponto muito importante. Que obras são essas? Qual que é a obra que nós fazemos? E a gente fica a pensar o seguinte: quais são essas obras que eu vou levar, que vai comparecer perante o juiz? A questão do tema das obras é muito importante, porque as nossas obras serão provadas pelo fogo. E isso chama a atenção para muitos cristãos hoje, que faz a obra de Deus de qualquer maneira, relaxadamente. E preste atenção no que eu vou dizer para você. No livro de Efésios capítulo 2, versículo 10, ali vai tratar o seguinte, que Deus nos preparou para as boas obras, para que nós andássemos nas boas obras. O que é andar nas boas obras? É nas obras que Deus preparou para nós. E quais são essas obras? A evangelização é a boa obra. Fazer discípulo, pregar, orar pelas pessoas, visitar os enfermos, as viúvas, pregar a palavra, acudir os necessitados, principalmente os da fé, participar da Santa Ceia, batizar. Então são obras que estão na Bíblia. São obras que estão na Bíblia que nós fazemos. Não deixar de congregar, estar participando junto com o corpo de Cristo. Isso são as boas obras que Deus preparou para a gente andar nela, conforme Efésios. Então, quando a pessoa ela morre, ela descansa dessas obras e outras, tá? Por que isso é importante?
porque a fé sem obra é morta. Tiago 2,26. Nós temos a possibilidade de viver a fé em Jesus, mas esta fé em Jesus me leva a praticar boas obras. Tiago 2,26. Tá? A fé sem obra é morta. Cabe então a observação a mais. 1 Coríntios capítulo 3, 11 e 15, para aqueles que fazem a obra relaxadamente, de qualquer maneira, sem temor, sem tremor, movido por egoísmo, interesses financeiros, movido por vaidade pessoal. O texto de 1 Coríntios 3, 11 e 15, ele nos fala muito bem. Ele diz ali que manifesta se tornará a obra de cada um no dia, no grande dia. O grande dia vai demonstrar, porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo provará as nossas obras. Por isso a Bíblia fala: cada um dará conta de si mesmo, da sua obra a Deus. Então cada um dará conta de si mesmo a Deus, da sua obra a Deus, tá? Então o que acontece? Se a pessoa ela faz a obra, mas sobre o fundamento da carne, do eu, do ego, né? Então essa obra vai ser queimada pelo fogo. Então a pessoa precisa fazer a obra de Deus sobre o fundamento que é Cristo, tendo como principal objetivo para a glória de Deus, para o louvor do nosso Deus. A maneira como nós fazemos a obra de Deus vai ser revelada no grande dia. A forma como a gente faz a obra de Deus. E aí, querido, não estou me referindo só àquele que prega, aquele que evangeliza, aquele que está lá na frente, lá da batalha, não. É o ser cristão. É eu como cristão. É você como cristão. Independente da posição que você ocupa, é você como cristão, no seu chamado à vocação cristã. É importante entendermos isso. Pastor, mas isso acontece? Acontece. O próprio Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 7, 22 e 23, ele já dá um alerta em relação a essas obras. Ele diz que muitos naqueles dias dirão: Senhor, em teu nome profetizei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome, Senhor, eu fiz sinais, eu realizei muitos milagres. Então Jesus vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então esses de Mateus 7, 22 e 23 são aqueles que as obras deles serão o quê? Serão queimadas pelo fogo, tá? Por quê? Porque simplesmente fizeram não sobre o fundamento que é Cristo, mas outro fundamento. Então, as nossas obras, segundo a bem-aventurança, é bem-aventurado aquele que morre no Senhor, diz o Espírito, e descansam dessas obras, pois as suas obras o acompanham. Então, esse versículo de Apocalipse 14, 13, ele está inserido num contexto amplo, que fala da visão do Cordeiro e dos seus redimidos no Monte Sião. A gente vai ver ali, em Apocalipse 14, a gente vai ver uma estrutura legal. A visão do Cordeiro no Monte Sião, a visão do anjo, versículos 6 a 7, a visão do anjo, a segunda voz, anunciando a catástrofe da grande Babilônia, a visão do anjo que exorta contra a adoração à besta, lá no capítulo 14, a visão do anjo, a quarta voz, que trata do assunto da perseverança dos santos, tá? E aí, a preocupação central dessa bem-aventurança é a superação da morte. Então, o cristão, ele tem que, feliz é a pessoa que morre no Senhor. Você está em Jesus. Se você morrer, você morre feliz, porque você está em Jesus. Esse é o que trata, esse é o assunto principal da segunda bem-aventurança, ok? A terceira bem-aventurança está em Apocalipse 16, versículo 15. Fala o seguinte: eis que venho como um ladrão, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Olha que interessante, tá? Apocalipse capítulo 16, versículo 15, trata da nossa terceira bem-aventurança.
E aí tem 3 palavras importantes aqui. Primeiro, vigiar. Bem-aventurada a pessoa que vigia. Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para que não ande, a consequência de guardar as vestes, não ande nu e veja sua vergonha. O tema da vigilância, ele é muito presente em Apocalipse, e Jesus falou muito sobre isso no seu ministério, tá? Eis que venho sem demora e tal, né? Necessidade de vigiar. Ele compara a questão, por exemplo, em Mateus 24. Vamos lá, Mateus 24, capítulo 24, 42, 43. Jesus ele vai comparar a figura do ladrão a essa visão escatológica da sua vinda. E lá em Mateus 24, que é o texto do Evangelho de Mateus, que fala um pouco sobre a escatologia, nós vamos encontrar o seguinte: Mateus 24, versículo de número 42 em diante, fala assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Agora o 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Jesus chama a atenção aqui para quê? Para sermos vigilantes, que nós sabemos a hora e o dia que ele virá. Então, bem-aventurado, o Apocalipse fala que a pessoa é bem-aventurada se ela vigia. Se você vigia na sua vida cristã, se você vigia no seu testemunho, se você vigia para não se desviar, não cair, você está sendo bem-aventurado. Em outras palavras, você leva a sério a palavra de Deus. Se Jesus voltasse exatamente daqui a 1 minutinho, você estaria pronto para subir? Você estaria pronto para ser arrebatado? É isso. Você olha para a tua vida assim: ai, Jesus amado, eu tenho que perdoar fulano. Ah, Senhor, eu tenho... Ia ser desesperador, né? Se você soubesse que Jesus ia voltar daqui a 1 minuto. Ia sair todo mundo correndo, né? Tentando resolver as suas pendências, se arrepender, pedir perdão e tal. Mas olha, não vai ser desse jeito, tá? Então Jesus ele quer que a gente viva a nossa vida cristã como se ele fosse voltar a qualquer momento. Não só voltar a qualquer momento, como nos chamar a qualquer momento também, tá? É uma realidade apocalíptica, não tem como fugir disso, tá? Então, para não ser pego de surpresa, precisa ser vigilante. Tem muito crente que sabe disso, mas não vigia. Na boquinha, na fala, não é isso? Não vigia na cabecinha, não vigia nos olhos, não vigia as mãos. Tem que ser vigilante. Então é importante o quê? Ser vigilante, tá? Isso é válido para todo mundo, querido. Pastor, bispo, membro de igreja, nós todos devemos ser vigilantes, tá? Então Jesus usa a figura do ladrão. Para quê? Porque a gente não sabe que hora que ele vem e temos que estar preparado, tá? E aí, querido, uma coisa que chama muita atenção aqui nesse texto, irmã Joana, antes de eu falar aqui, Deus abençoe você, Deus abençoe aí sua filha, seu filho, né? Nosso irmão Gerson, todo mundo aí ligado no discipulado. Deus abençoe a irmã Liane, Deus abençoe o Caio, Liliane, né? Todo mundo aí, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, viu? Bom saber que vocês estão aí acompanhando conosco aí esse estudo. Um grande abraço em nome de Jesus, viu? Fica ligado no Senhor, tá? E aí, como é que nós vigiamos? Desenvolvendo a nossa salvação. Por que eu falo desenvolvendo a nossa salvação? Porque, veja, a salvação, a Bíblia fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, 8 a 10. Isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Não de obras. Lembra das obras que eu falei? A gente não se vangloria nessas obras. Posso visitar, posso pregar, mas não me vanglorio de nada que eu faço, ok? O mérito está na cruz de Cristo. E aí, quando a gente fala em desenvolver a salvação é dádiva. Eu tenho que desenvolver, eu tenho que cuidar da minha salvação. Tem gente que fala assim: já aceitei Jesus
E aí, porque aceitou Jesus, aí vive de qualquer maneira, não procura conhecer a Bíblia, não tem comunhão, oração com Deus, né? Ela aceitou Jesus, foi batizada, mas esqueceu de Jesus, esqueceu de Deus. Sabe aquela amizade que você faz, você conhece a pessoa e esquece da pessoa? Não liga para ela, não dá um olá, não se importa mais com ela. Tem pessoa que esquece Jesus. Aí Jesus passa a ser percebido na vida dela. Então, a salvação é a mesma coisa, a pessoa esquece que ela tem que desenvolver essa salvação. E como desenvolvemos a salvação? É muito simples, amado. A Bíblia é algo simples. Deus não pede nada que nós não consigamos fazer. Por exemplo, comunhão com Deus. Desenvolvemos a salvação em comunhão com Deus. Orando, falando com Deus, comunhão com a palavra, comunhão com o corpo de Cristo, nos afastando do mal, tendo um bom testemunho, né? Sendo obediente à palavra. E aí eu vou resumir duas palavrinhas legais. Piedade pessoal, que é a minha vida de consagração a Deus, mas a minha vida de piedade comunitária, a minha vida com os irmãos em Cristo. A salvação se desenvolve no contexto também da igreja, da comunhão com os irmãos, não isoladamente. Por exemplo, vá para o teu quarto, fecha a tua porta, que teu pai que estiver em secreto vai te recompensar. A gente tem essa passagem bíblica, mas tem um momento para ela. Não significa que eu tenho que deixar de congregar. Inclusive, Hebreus fala, não deixar de congregar, como é costume de muitos de vós, quanto mais... Voltando aqui, queridos, ok? Estão ligados aí? Ok, então esse dia pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, então assim, a gente precisa estar preparado para esse dia, ok? Me dá um retorno aí para ver se vocês estão recebendo a imagem, estão recebendo o áudio. Gilda, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Marlene Tolentino, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá? Estamos falando sobre as bem-aventuranças, Deus abençoe vocês, tá? Obrigado aí pelo retorno, queridos. Então vamos lá, eu quero deixar um outro exemplo para você. A cruz tem a parte vertical e a parte horizontal. A parte vertical, eu e Deus, uma forma de você desenvolver a salvação, eu e Deus. E aí tem a parte horizontal, eu, o meu próximo, as pessoas. E aí a cruz tem um pé, eu no mundo, a maneira como eu me relaciono com as coisas desse mundo. Né, como me posiciono em relação ao mundo, tá? Mas eu deixei aqui separado para você algo muito importante, que são versículos bíblicos sobre desenvolver a nossa salvação. Anota aí que eu vou deixar para você os seguintes textos bíblicos, tá? Para desenvolvermos a nossa salvação. Efésios capítulo 5. Depois você pode ler Efésios 5. Pastor, como eu posso fazer para desenvolver minha salvação? Efésios 5 vai te instruir melhor. Colossenses capítulo 3, também é um texto muito interessante de como podemos desenvolver a nossa salvação. Romanos capítulo 6, é um texto também muito legal que fala do pecado, de como devemos desenvolver a nossa salvação. E 1 João 5, claro que a Bíblia toda, ela vai nos mostrar como devemos desenvolver a nossa salvação, mas toma esses 4 textos como referência para sua meditação. Efésios 5, Colossenses 3, Romanos 6 e 1 João capítulo 5, tá? Continuando aqui, ainda a nossa terceira bem-aventurança, você que chegou agora, Apocalipse 16, 15. Bem-aventurado aquele que vigia, já falamos da vigilância, agora guarda as suas vestes para que não ande nu. Então, as vestes, guardar as vestes, né? Pelas vestes, a gente sabe que a gente consegue identificar algumas pessoas no que ela faz, no que ela ocupa. Por exemplo, a profissão dela, no caso do uniforme, o militar, religioso, às vezes, né? Então, pelo uniforme, a gente identifica a veste da pessoa. Então, a visão de João é que pela veste você identifica aquela pessoa. Claudiane, Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom saber que você está com a gente aí, tá? Então, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes. Agora, preste atenção que eu vou dizer para você, tá?
Guardar as vestes é guardar a palavra, é guardar o evangelho. Veja como a palavra de Deus, o guardar a palavra é muito importante para Apocalipse. A palavra está no coração. A gente falou na primeira bem-aventurança de guardar a palavra, para que ninguém roube a nossa coroa. E aí vamos ler Apocalipse 3, versículo 3, que fala o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha só, recebido e ouvido. Apocalipse 3, 3. Faz um paralelo com Apocalipse 1, 3. Lembra que você tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. Novamente, o texto está falando de uma vinda que será surpresa, vai pegar as pessoas de surpresa. E novamente, Apocalipse fala de vigiar, mas aqui fala: guarda o que você tem. Isso é o evangelho. Bom, eu vou ler para você Apocalipse 19, versículo 8. Apocalipse 19, 8 vai dizer o seguinte: que as vestes de linho fino são os atos de justiça dos santos. Aí você entende então, peraí, se os atos de justiça dos santos, né, comparado aos linhos finíssimos, isso aponta para a conduta, tá? Então, está dizendo o seguinte, está se revelando aqui para nós esse texto, que bem-aventurado é aquela pessoa que cuida de sua conduta, de seu comportamento como cristão. E essa veste aí é o evangelho. Ele se reveste do evangelho da palavra, tá? É andar de modo digno do evangelho do que recebemos. Bem-aventurado é aquele que vigia em suas atitudes. E aí atitude como perdoar, amar, né, etc, né? São um pouquinho daquelas boas obras aí, mas entre as nossas virtudes, entre o nosso caráter, entre uma questão de moral, isso tudo faz parte. Então, guardar a veste, nós sabemos aquilo que nos envolve, que envolve as nossas atitudes, o que envolve a nossa escolha, o que envolve a nossa motivação, é o evangelho. É o evangelho, é a palavra, tá? Então, quando fala de revelar nudez, revelar vergonha, ele faz um paralelo com Gênesis 3:7, porque Adão e Eva, ao pecarem, revelou-se a sua nudez. Quer dizer, o pecado revelou a nudez, tá? Então, quando você está vivendo a conduta de acordo com o evangelho, de acordo com a palavra do Senhor, né? Então, não há vergonha, não há com que se envergonhar. A Bíblia fala, né, que aquela pessoa que maneja bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar. Então a Bíblia fala da importância de não ter que se envergonhar de nada. E para não ter que se envergonhar de nada, é viver a palavra. É viver a palavra, ok? Nada possa ter que venha te condenar em relação à sua conduta como crente, como cristão. É isso que Apocalipse está falando aqui nessa terceira bem-aventurança. Então esse texto da terceira bem-aventurança, ele faz parte de um bloco até bem complexo aqui no texto, né? O que nós vamos encontrar? Aqui no versículo que nós lemos, que é o capítulo de número 16, versículo 15, ele faz parte de um bloco que fala do Armagedon, que destaca as figuras de Jesus e a besta. Então ele vai estar nesse contexto bíblico aqui, tá? Que vai aparecer para nós essa bem-aventurança, ok? E aí o que nós queremos chamar a sua atenção? Esta bem-aventurança quer dizer que ela tem a ver diretamente com a promessa de Cristo, mas é compreendido com o convite à vigilância e à observância. Palavra-chave da bem-aventurança: vigiar e observar, tá? É o que o texto quer dizer na terceira bem-aventurança, ok? Pastor, o que eu tenho que guardar para a minha vida aqui?
eu tenho que guardar para a minha vida o seguinte: as vestes representam o quê? Os atos de justiça dos santos, mas esses atos são revestidos do Evangelho, ou seja, o que eu faço, as minhas escolhas, minhas motivações, é reflexo daquilo que eu creio em Cristo, daquilo que eu penso em Cristo. Então o Evangelho influencia o meu comportamento, a minha vida, ok? Quarta bem-aventurança está em Apocalipse 19. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 19. Diz assim: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: e essas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, tá? Então, o que essa quarta bem-aventurança quer nos mostrar aí? É menor, é mais fácil da gente estar até comentando com os irmãos e as irmãs. Deixa eu só me organizar aqui, tá? Então, vamos lá. Aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, que trazem nas mãos o sinal da fronte, serão convidados para o banquete. Aqui é muito simples, mas vamos ler Apocalipse 7 para dar uma base melhor nesse texto. Apocalipse capítulo 7. Porque há textos em Apocalipse que você precisa ler com referência a outras passagens para você ter um entendimento melhor, tá? Então, Apocalipse 7, do versículo 1 até o versículo 14, ele fala primeiro dos 140 mil, né, selados de Israel, e depois ele fala da visão dos glorificados. Esse é o tema. E lá no texto de Apocalipse, capítulo de número 7, nós vamos encontrar algo muito interessante que fala o seguinte, tá? Apocalipse 7. Vou separar aqui o texto, ok? Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Então, aqueles que alvejaram, né, suas vestes no sangue do Cordeiro, tá? Então, esta quarta bem-aventurança é muito simples de você entender. Só vai participar das bodas do Cordeiro aquele que tiver aceitado Jesus, confessado a Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, feliz os que são convidados para o banquete das bodas do Cordeiro, tá? É o que esse texto quer dizer para nós aqui neste momento, ok? E eu quero chamar a sua atenção aqui para o próximo, que é a quinta bem-aventurança. Vamos à quinta bem-aventurança. Fala o seguinte, Apocalipse 20, versículo 6. Deus abençoe você, Sebastião, que está conosco, em nome de Jesus. Patrícia, que Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Quinta bem-aventurança, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Esse é um texto um pouco mais complicado de se entender, mas eu quero que você preste atenção na primeira parte. Por que na primeira parte? Que é bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Porque a questão do reino milenar é uma questão assim, bem polêmica. Alguns estudiosos, algumas correntes teológicas entendem que o reino milenar é um reino realmente numérico, vão ter 1000 anos, depois Satanás será solto e tal, novamente. Mas outros já têm a visão que reino milenar é o que? É o reino eterno, já começa. E aí a palavra milenar porque é indeterminado. Então são correntes teológicas diferentes, tá ok?
mas eu quero chamar a sua atenção sobre a primeira ressurreição, tá? A primeira ressurreição é a seguinte, olha que coisa, vou te dar uma notícia muito boa agora. Dizer para você que está em Jesus, você já participou da primeira ressurreição. Você já participou, já passou pela primeira ressurreição. Por quê? Colossenses capítulo 2, versículo 12, vamos ler a palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, vai nos falar da primeira ressurreição. Um pouquinho, a gente poder entender aqui. Paulo fala muitas coisas sobre isso, tá? E aí, Colossenses 2, a partir do 12, fala o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, no batismo, fomos sepultados, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a Bíblia está falando o seguinte, que a pessoa está em Cristo Jesus, a pessoa que está em Jesus, foi batizada, está em Jesus Cristo, ele já está vivendo a primeira ressurreição, tá? Como assim, pastor? Porque primeiro em Colossenses 2,12 diz que fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Então, sepultado o quê? O velho homem morreu. Quando nós somos batizados, o velho homem, a velha natureza, ele morre para vivermos uma nova criatura em Cristo Jesus. E Colossenses 2, no versículo 13, fala o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, mortos pelo pecado, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, pelo texto em Colossenses, a primeira ressurreição ocorre quando nós aceitamos a Cristo. Esta interpretação ela tem um fundamento muito importante, muito importante. Deus abençoe Vanusa, sua família, em nome de Jesus. Por que ela é importante? Porque ela tem uma ligação com esse texto. Se o texto fala que aquele que tem paz na primeira ressurreição, não virá sobre ele a segunda morte é o lago, né, de enxofre, de fogo. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então a primeira ressurreição é a ressurreição da vida nossa com Deus. O fato de nós estarmos em Cristo Jesus nosso Senhor, tá? Então nós já vivemos essa primeira ressurreição, porque morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Por isso Paulo falou, a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, né? Ele fala que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então há vários textos, cartas de Paulo que sustentam essa tese, tá? Sustenta essa tese. Então, é a passagem da nossa morte ao pecado, consequentemente, para uma vida em Cristo. Então nós morremos para o pecado e vivemos para Cristo, tá? Então quem está em Jesus hoje, quem já foi batizado, já está vivendo essa primeira ressurreição, já ressuscitou no sentido do quê? Para uma vida em Cristo. É isso que eu quero dizer, para uma vida em Cristo. Antes de Cristo, eu estava perdido e morto nas minhas transgressões. Mas quando eu aceitei Jesus, o que vai acontecer? O que aconteceu? Eu morri para o pecado, vivo para Cristo. Então houve uma ressurreição. O texto está falando, está caminhando nessa direção, nessa linha de raciocínio. Deu para você entender aí? Ok? Tá? Então o que eu tenho que fazer hoje em relação a essa bem-aventurança? Eu tenho que apenas cuidar da minha vida com Deus, tá? E aí o texto ele vai ser um pouquinho mais abrangente quando ele vai falar, por exemplo, da segunda morte. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O que é a segunda morte? A segunda morte, os que estão em Jesus, os crentes em Jesus, não vão passar por ela. Aqueles que forem fiéis a Cristo até a morte, não passarão pela segunda morte, tá? A segunda morte, Apocalipse 21, 8. Eu vou ler para você. Apocalipse 21, versículo 8. Pode procurar aí na sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor.
Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É duro, né, irmãos? É forte isso, né? Aí Apocalipse 21, versículo 8. Agora Apocalipse 20, 14 fala o seguinte: que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, ou seja, nesse mesmo que vão ser lançadas as pessoas que não creem em Jesus, se entregam à idolatria, né? As pessoas incrédulas. Esses, se não se arrependerem, vão ser lançados no lago de fogo. Tá? Então, Apocalipse não é para quem está em Jesus ficar com medo, mas é para aquele que não está em Jesus buscar Jesus o quanto antes, para não perder a sua salvação. Tá? Porque Jesus não manda ninguém para o inferno. Eu entendo que a escolha da vida eterna ou do lago de fogo é nós que fazemos. É o livre-arbítrio. Ou Jesus ou o inferno. Ou a vida eterna, ou com Deus, ou a vida eterna em outro lugar. Mas Deus nos deixou a palavra. A Bíblia fala em João 3, 16, 17, 18. Está bem claro lá em João 3, 16, 17, 18. Vamos ler esse texto. Eu quero que você entenda a Bíblia. João 3, 16, 17 e 18. Eu quero que você tenha base no que eu estou falando, querido. Tá? Para você ver que o pastor não está falando nada da cabeça dele. É Bíblia. Tá? Olha só João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cristo veio, mas o homem escolheu amar mais as trevas do que a luz. Então, é escolha como está fazendo. Mas a boa notícia, se você está nessa condição, você pode escolher a vida eterna, que ainda dá tempo de você experimentar a graça e o poder salvador de Jesus. Amém? Tudo bem? Quinta bem-aventurança. Ok? Vamos para a sexta bem-aventurança. Eis que venho sem demora. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro. Amados, você percebeu, você que está desde o início do estudo, que está repetindo um pouco do que está lá em Apocalipse, capítulo 1, 3, a primeira bem-aventurança. Então veja o quanto a Bíblia ela faz um apelo muito grande para que o crente guarde a palavra, para que o crente observe a palavra, para que a pessoa entenda e absorva a palavra na sua vida. Então, novamente, bem-aventurado aquele que guarda as palavras. Então, o Apocalipse está falando com pessoas que têm dificuldade de guardar a palavra. Lembra que eu disse que entra no ouvido e sai no outro? Esse é o problema das pessoas de hoje em dia, tá? E na época de João também devia ter pessoas assim, tá? Então, eis que venho sem demora. E aí, conforme nós já falamos em 2 Pedro 3, 9, não sabemos o dia nem a hora. Agora, o texto de 1 Pedro, 2 Pedro 3, versículo 9 em diante, ele fala o seguinte, que parece que Deus está demorando. Eu vou ler para você. Veja bem, 2 Pedro 3, 9, fala o seguinte, não retarda o Senhor a sua vinda, ainda que para alguns parece demorada, mas Deus é longânimo, paciente para conosco, não querendo que algum se perca. Ele não quer que você se perca, não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Então aí você olha o seguinte, pastor, a Bíblia fala então, no livro de Apocalipse 22, 7, eis que venho sem demora. Querido, olha quantos anos esse texto foi escrito, mais de 2000 anos atrás. Se você olhar bem, Jesus já poderia ter vindo. Mas por que ele não vem?
Aí a gente encontra uma resposta, uma brecha aqui nesse texto. Deus é longânimo, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender. Eu entendo que Deus ainda aguarda para que o ser humano entenda a palavra, se arrependa de seus pecados, creia em Jesus para poder ter vida eterna. Eu entendo que Deus ainda está esperando que muitos cristãos voltem para a presença dele. Muitos crentes estão afastados, né? Muitas pessoas que conheceram o Evangelho se afastaram das igrejas, se afastaram da palavra. Então precisa voltar para Jesus, querido, urgentemente. Nós que somos cristãos, nós temos que caminhar numa perspectiva de que em qualquer momento Jesus vai voltar. Essa é uma verdade. É assim que a Bíblia trabalha a volta de Cristo. E é assim que a gente tem que viver, como se Cristo fosse voltar daqui a algumas horas, tá? Por isso é fundamental esse entendimento que você está tendo hoje sobre a bem-aventurança, ok? E aí, o que eu quero chamar a sua atenção? Ainda que para alguns pareça demorado, mas Cristo está voltando. Seguindo aqui, em Apocalipse 22, 7, eis que venho sem demora. É uma citação que o anjo faz das palavras do Senhor a uma nova afirmação do próprio Senhor que ele mesmo fala. Ele repete o que ele já disse anteriormente, no qual constitui uma das frases muito enfática em Apocalipse: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Isso é muito forte em Apocalipse. As palavras sem demora quer dizer cedo, quer dizer logo. No grego é cedo ou logo. E mostra então como deve ser nossa expectativa na vinda do Senhor, que ele pode vir logo, tá? Não sabemos o dia nem a hora, mas logo ele pode vir. Então, as bem-aventuranças são para aqueles que guardam as palavras escritas no Apocalipse, tá? Em toda a Bíblia, tá? Aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que teme, aquele que crê, tá? Mesmo diante de pressões, perseguições, situações de crise, pandemia, aquele que perseverar até o fim. Querido, uma coisa interessante, hoje, mais do que nunca, a gente está vendo quem é crente mesmo em Jesus. Quem é crente em Jesus? Quem é crente em Jesus está orando, está lendo a Bíblia, está buscando a Deus, está tendo intimidade com o Senhor. Agora tem pessoas que não estão nem aí, querido, né? Se a igreja está fechada, não faz, né? Enfim. Então, mais do que nunca, querido, é tempo de buscarmos a Deus. A minha visão hoje é que Deus está fazendo com que as pessoas consigam ter uma reflexão melhor sobre a necessidade de Deus em sua vida, tá? Deus tem um propósito em tudo que está acontecendo nessa terra. Nada está passando desapercebido aos olhos de Deus. Se você concorda comigo, dá um ok aí, tá? Mas eu entendo que o juízo de Deus está se cumprindo nesse tempo de pandemia também, ok? Apocalipse 22, 14. Vamos ler mais um texto aqui, que é a 7ª bem-aventurança. Já estamos terminando, tá? Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui temos a 7ª bem-aventurança. Está inserida em um capítulo que retorna e desenvolve o conceito de perseverança dos santos. Então, a Bíblia em Apocalipse também traz uma palavra muito forte. Ela fala de perseverança. Então, que o cristão de Apocalipse, ele é visto como alguém que persevera. Aquele que vencer dará todas as coisas, diz Apocalipse. Então, esta bem-aventurança está ligada com a vinda do juiz, julgamento, que este pode ser o próprio Deus, tá? Então, nós temos aqui, em Apocalipse 22, a gente vai ter a recompensa e o castigo, a promessa e a advertência. É o bloco aí do Apocalipse 22, tá? Então, ele fala o seguinte: feliz aquele que tem Jesus como seu Salvador, tá? Amém, irmã Maria Lúcia, que Deus te abençoe em nome de Jesus, minha querida. Deus abençoe a sua família. Os que lavam a sua túnica se refere à purificação. A purificação, amém, Gilda? Vamos continuar pregando. Então, e o texto fala da árvore da vida. A árvore da vida é em alusão, provavelmente,
o contexto em que o fato de Adão e Eva terem desobedecido e terem sido banidos ali do paraíso, tá? Mas aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ele vai ter direito à árvore da vida. É o que o texto está falando, que é a vida eterna, que aponta para a vida eterna, tá? Então, lavar, o que é esse lavar? Lavar é purificar, é tirar, é limpar. E aí, querido, lavar as vestes da vida, lavar as vestes da vida, referindo não a corpo, mas a nossa vida, a nossa conduta, novamente. Porque a água aponta para o batismo, novo nascimento, tá? Mas em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, Jesus falou para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra de Deus, ela também nos limpa, ela nos purifica, tá? Então, como é que eu consigo essa limpeza, essa lavagem da minha vida? Através da palavra, querido. Quanto mais eu vou ler na Bíblia, Deus vai limpando a minha mente, vai limpando o meu coração, né? O efeito da palavra vai acontecendo em nossa vida. Ela tem esse efeito de lavar a nossa alma, querido, de limpar a nossa mente, né? De nos purificar. Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então, toda vez que você para ouvir a palavra, essa palavra tem um efeito de limpar algo em nós. Porque na vida a gente acumula tanta coisa, querido, tanta coisa, né? São sentimentos ruins, não é isso? São pensamentos negativos, tantas coisas ruins. E a palavra vem para nos limpar, para nos lavar, nos purificar. Então, lavar as vestes é purificar de todo sentimento ruim, tudo aquilo que não é bom. Então, lavar as suas vestiduras são aquelas pessoas que, através do arrependimento, sangue de Jesus, o reconhecimento do sacrifício de Jesus, foram até Jesus e falaram: Jesus, olha, eu tenho feito isso, eu tenho pensado dessa forma, me perdoa, não quero continuar desse jeito. Então, esse lavar do sangue de Jesus vai acontecendo em nossa vida na medida que vamos tendo conhecimento, consciência dos nossos erros, nossas mazelas, nossa necessidade de mudar, de melhorar, e vamos permitindo o Espírito Santo ir trabalhando em nós essa mudança, porque é o Espírito Santo que opera em nós a santificação. Aí a gente vai viver esse processo maravilhoso que é a santificação, que a Bíblia fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Quem trabalha no processo da santificação em nossa vida é o Espírito Santo. E como ele faz isso? Uma das maneiras que o Espírito Santo faz isso é nos guiando à verdade. João 14 fala que Jesus falou para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Consolador, ele vos guiará à verdade. Então o Espírito Santo nos guia à verdade. Então ele nos dá um entendimento, a revelação da palavra, que ajuda no processo da santificação. Então essa santificação, ela vai vindo na medida que eu vou renunciando o meu eu, né? Nós não somos perfeitos, não somos crentes perfeitos, estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a falhar, é nossa natureza humana, tá? Mas não é por isso que vamos ser escravos do pecado. Nós temos que buscar melhorar cada dia ser parecido com Cristo, hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim seguimos a nossa santificação. Então, essa última bem-aventurança é: aqueles que lavarem suas vestiduras no sangue do Cordeiro terão direito à árvore da vida. E aqui a gente fecha as 7 bem-aventuranças. Então, como você é feliz? Como o Apocalipse olha para nós e fala assim: olha, esse crente é muito feliz. Por quê? Porque ele guarda a minha palavra, porque ele tem comunhão comigo, porque ele persevera na minha presença. Então, a Bíblia vê você como um feliz. Apocalipse vê: feliz são essas pessoas que hoje praticam as bem-aventuranças, tá? Praticam o que está aqui nessas bem-aventuranças. Agora, triste vai ser para aquelas pessoas que não se arrependem, que não quer saber de Jesus, não quer saber de igreja, não está nem aí para ser crente, acha que é caretice, que é bobagem, né? Acha que é bobeira, né? Ser crente, não leva a sério o evangelho. Para essas pessoas, queridos, infelizmente, essas pessoas vão ter uma grande surpresa, tá? Veja, Apocalipse fala de salvação, fala de redenção, mas fala de juízo também.
de julgamento, de ira de Deus, de condenação. Mas o que vai fazer diferença, isso tudo aí é como hoje eu vivo a minha fé em Jesus. O que vai determinar isso é como eu vivo a minha fé em Jesus. Então eu espero que esse texto, querido, esse compartilhar dessa palavra tenha te ajudado um pouquinho nas bem-aventuranças, tá? Em sua fé em Cristo. O tema sobre bem-aventurança possa ter te ajudado de alguma forma. E semana que vem eu vou continuar falando sobre Apocalipse. Eu vou falar sobre uma das 7 igrejas da Ásia. Eu já falei sobre a igreja de Éfeso e talvez eu falo sobre uma outra igreja das 7 igrejas da Ásia. Ou então entro em algumas figuras de Apocalipse, tá? Então que Deus abençoe sua vida. Eu espero ter contribuído com o seu entendimento. Agradeço a todos os irmãos, Joana, Graça, Deus abençoe a sua vida, irmã. Todos que estão aí ligados conosco, né? Você que já passou aqui pelo Face, você que agora acabou de assistir ou vai assistir esse vídeo, Deus abençoe a sua vida. É interessante que isso vai ficar gravado. Se a igreja do Senhor Jesus for arrebatada, querido, quem ficar vai ver esse vídeo e vai lembrar do que nós falamos. A internet tem essa vantagem, né, queridos? A mensagem ficou gravada, tá aí, né? Ficou gravada. Agora, o que nós temos que fazer é seguir, perseverando em nossa fé. Um grande abraço, Deus te abençoe, mas eu queria terminar fazendo uma oração pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Ó Deus e Pai, eu te agradeço por essa família que nos ouve, te agradeço por essa pessoa, Senhor. Senhor, nessa explanação desse estudo, ainda que, Senhor, não humanamente tenhamos falado poucas coisas, mas o Teu Espírito é aquele que se encarrega de falar aquilo que nós não conseguimos transmitir em palavras. Que Teu Espírito Santo venha confirmar cada palavra no coração do Teu Filho. Que ela sinta mesmo bem-aventurada, Senhor, por estar vivendo o Seu Evangelho. Que ela se veja nessas bem-aventuranças. A minha oração para esta família, para esta pessoa, Deus, é para que ela se veja participando dessa bem-aventurança. Porque eu creio, Senhor, que Tu tens promessa, vitória para aquele que perseverar. Muito obrigado por essa vida, Senhor, preciosa para Ti. Obrigado, Jesus, por morrer por cada um de nós. E Te louvamos pela Tua palavra, que ela está aí para ser cumprida em nossos dias. Ela é vida e é espírito e não volta vazia. Abençoa este lar, da saúde, da proteção, dá o emprego, dá a provisão. Não deixa faltar nada nessa família, Senhor. Não deixa faltar a Tua palavra e a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, querido. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até a próxima transmissão. Estou pensando amanhã trazer mais uma transmissão, mais um estudo, um outro tema. E aí a gente vai programar por volta de umas 20 horas, 21 horas amanhã. Devemos trazer mais um estudo para os irmãos. Um grande abraço, Deus abençoe, Deus te fortaleça e você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, porque você está em Cristo Jesus. Um abração, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.